Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, que está cultuando ao Senhor conosco, levantando o altar na sua casa, no seu ambiente de trabalho, ou até mesmo viajando, está aí adorando, louvando, bendizendo ao Senhor, intercedendo pela nossa geração, pelo nosso país, por todas as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha certeza que o Senhor está ouvindo as suas orações, que o Senhor está recebendo a tua adoração. Continuemos a cada live, a cada culto, levantando o altar nas nossas casas, nos nossos lares. Enquanto houver esta situação, o texto de todos os dias que aqui eu tenho citado e conclamado todos a estarem jejuando, orando, é 2 Crônicas 7, 13, 14 e 15, que diz: se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se esvaziar de si, lançar por terra toda altivez, tirando toda a autossuficiência, se humilhando, orando, buscando a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus espera de nós que busquemos nesse momento. Deus espera de nós que nos humilhemos nesse momento. Deus espera de nós que confessemos os nossos pecados, que busquemos dele a conversão. E só ele pode nos converter. Só ele pode mudar a nossa trajetória. Só ele pode mudar a tua vida. Só ele pode mudar a tua história, a nossa história. Convido você hoje a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. No domingo falamos de João 10, que fala a mensagem do bom pastor, Jesus, o bom pastor. E hoje, Salmo 23, que também pode ser, sim, uma sequência daquela mensagem do domingo. Foi o Salmo 23, bastante conhecido, e é um salmo que traz um refrigério, é um salmo que traz uma segurança diante de uma outra onda que começa a surgir dos desempregos. Hoje eu vi algumas pessoas lamentando, e foi divulgado amplamente aí nas redes sociais, a demissão de algumas pessoas, empresas calçadistas e várias empresas do Brasil afora. E aqui na nossa região, nós que estamos aqui no Médio e Sudoeste, temos sido bem servidos, graças a Deus, pelo emprego através da indústria calçadista. Mas algumas pessoas estão assim assustadas. Eu quero te dizer que a indústria calçadista, seja a Renata Mello, seja a Vulcabras Azalé, que graças a Deus até o momento não tem ainda nenhuma notícia de demissão, embora fala-se que hoje houve uma reunião, mas eu quero que você aquiete o seu coração e traga o seu coração para aquele que sustenta as empresas, para aquele que sustenta o país, para aquele que sustenta todo ser vivo, para aquele que alimenta as aves dos céus, para aquele que alimenta toda a criação. E este Deus Todo-Poderoso, a gente pode enxergar com clareza no Salmo 23. Então eu convido você a abrir o seu coração e a prestar atenção a esta leitura que irei fazer, e fique atento aos seus ouvidos, aquilo que o Senhor tem a falar contigo nesta noite. Salmo 23 nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado, a tua vara me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da
vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O que a gente pode aprender deste salmo? Este é um salmo de Davi, e Davi é um dos personagens. Ele vive muito antes de Cristo, e ele tem experiências espirituais, experiências transcendentais. Davi vê o Senhor Jesus antes mesmo do Senhor Jesus existir neste mundo, pois espiritualmente falando, Jesus já existia. Jesus estava com o Pai na criação, conforme dito inclusive pelo apóstolo Paulo, lá em Colossenses 1. Paulo falando a respeito de Jesus, Paulo diz que ele é o princípio, pois nele foram criadas todas as coisas. Em Jesus foram criadas todas as coisas. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele quem? Em Jesus. Em Jesus tudo subsiste. Por meio de Jesus que todas as coisas foram criadas. E foram criadas nele, por ele e para ele. Então Davi teve a experiência com esse Cristo, antes mesmo dele existir. A gente tem alguns salmos, e aqui eu não vou me alongar muito com essa fundamentação, para você entender a profundidade do Salmo 23, e que ele está relacionado a Jesus. Mas, por exemplo, Salmo 110, versículo 1, Davi diz assim: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E aí a gente tem o texto do Salmo 110. E Jesus Cristo, em Mateus 22, no 44, Jesus Cristo, para trabalhar a espiritualidade, a fé dos religiosos ali, Jesus Cristo então faz a seguinte pergunta: que pensais vós do Cristo? De quem, pois, é filho? E eles disseram: Jesus é filho de Davi. Tanto que esse é um dos símbolos, Jesus filho de Davi. Lembra que o cego clamava: Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pois bem, quando eles responderam a esta pergunta de Jesus, o que eles pensavam acerca do Cristo, de que é filho, e eles disseram de Davi, e aí Jesus então os refuta, citando esse texto. Então, como que Davi diz que assim diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? E aí Jesus então mostra que espiritualmente falando, ele já existia e Davi já havia o contemplado. Pois bem, neste salmo aqui, Salmo 23, a gente percebe três grandes verdades. A verdade da provisão: o Senhor é o meu pastor. E você pode completar. Eu vou falar a primeira frase do verso 1, e você fala a segunda: o Senhor é o meu pastor. Vamos lá, você que está em casa. Não vou ouvir você, é claro, porque eu quero que você fale. Eu tenho aqui poucas pessoas comigo, na nossa live são poucas pessoas, pessoal do louvor, e apenas 2 pessoas do multimídia, mas eu quero que os irmãos falem comigo. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor? Está muito fraco. O Senhor é o meu pastor? Nada me faltará. Mais pé aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pastor, está faltando, já emprego, está faltando isso, calma. O teu sustento é o Senhor. A empresa é um instrumento pelo qual ele te sustenta, mas ele tem muitos outros instrumentos para nos sustentar. E ele vai usar os seus instrumentos. Ele vai usar. Ele usou covos para levar carne para Elias. Quando a água do riacho acabou, ele usou uma viúva que não tinha mais nada, apenas o último bocado, o último pouquinho de farinha e de azeite. E a farinha não acabou, e o azeite não acabou. E comeu ali Elias, a viúva e o seu filho. Então, nesse texto, a gente vê aqui três verdades. A primeira é a verdade da provisão. Ele é o Deus da provisão. Jeová Jireh, aquele que provê para nós. Provê perdão dos pecados, a salvação,
a paz, a alegria, prover a força, prover todas as coisas. Esse Jesus é o Jesus que é citado lá em Gênesis 3,15 como resposta para o pecado, aquele que viria e pisaria na cabeça da serpente, aleluia. É o Cristo que estava ali de alguma forma sendo simbolizado quando chamado o animal e veste Adão. Adão, que tinha ficado com medo por conta do excesso de insegurança, ele teve medo por quê? Porque entendeu que estava nu. Nudez ali para Adão era um entendimento de insegurança, ele se sentiu despido, não apenas no sentido de roupa, no aspecto físico, mas moral, espiritual. E o Senhor então mata o animal e veste Adão. Assim nós somos vestidos e revestidos por esse Cristo, que nos encoraja, que nos veste de salvação, que nos veste de amor, de graça, de compaixão, que nos veste de justiça, de bondade, de misericórdia, que nos veste de santidade, que nos veste de justiça. Este é o Cristo lá do Gênesis. Sim, este é o Cristo que esteve com Josué, conforme está escrito em Josué 1,15, o príncipe do exército do Senhor, que chegou ali e disse: tira a sandália, porque o lugar que estás é santo. Aquele que esteve com Josué nas suas batalhas, conferindo-lhe vitória, é o Cristo que esteve com os apóstolos naquele momento no barco do mar revolto, e que disse: mar, aquieta-te, vento, cessa. É o Cristo que esteve provendo, multiplicando pães e peixes. Quando os discípulos, preocupados, trouxeram-lhe um parecer dizendo: Senhor, despede a multidão, porque já se faz tarde e elas não têm o que comer. Preste atenção, elas não têm o que comer. O Cristo da era dos apóstolos é o mesmo hoje, conforme está escrito em Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Cristo da provisão, o Deus provedor. Quem está faltando aí é paz? O Senhor te dá paz. Está com medo da eternidade? Cristo é salvação. É aquele que você de repente está preocupado com contas a pagar. Muitos de nós, todos nós. Acumulou as contas. E se começa a administrar, qual paga primeiro? Começa a se administrar prioridade nas contas. Chega um determinado momento na história de Jesus com os seus apóstolos que Pedro estava lá, preocupado com os impostos a pagar. Então Pedro chega com a sua preocupação, e antes mesmo que ele fale, porque já vimos os cobradores de impostos, então Jesus o antecipa, dizendo de quem que deveria se cobrar o imposto, quem que deveria pagar o imposto. Porque aqueles da linhagem real estariam isentos, e Jesus, ele era da linhagem real, então ele estaria isento. Mas ele fala com Pedro que fosse lá pegar um peixe. E quando Pedro vai pegar aquele peixe, traz as moedas que foram suficientes para que pagasse o imposto de Pedro e aquele que seria referente a Jesus. Então esse Jesus, ele é sim o Senhor que provê. E você pode sim dizer: o Senhor é o meu pastor, aleluia, nada me faltará. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Então são três verdades que a gente vê aqui: a verdade da provisão, a outra verdade é a verdade da direção. Ele é aquele que guia as suas ovelhas. Daí o verso seguinte dizer que o Senhor nos guia ao pasto verdejante. Ele nos guia ao manancial de água tranquila, aos mananciais de águas tranquilas. Nos guia na vereda da justiça, por amor do seu nome, andar com retidão. E ainda que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, lugares de risco, de perigo, Ele vai estar conosco. Ele está conosco. A gente tem aqui no nosso altar 3 painéis retratando o Salmo 23, 3 momentos. Hoje no culto da virada nós tivemos aqui um momento que retratamos o Salmo 23, quando dizemos aqui
no meio da igreja, a vereda da justiça, a mesa farta da ceia, e esses três painéis retratando esses cenários. E que nós não nos esquecemos desse momento da mensagem ali no dia 31, que foi em Jeremias 33, que acerca disso falaremos em outra oportunidade. Então, Ele é este Senhor, este Deus, este pastor da provisão, mas é também da direção. Você que está aí sem saber o que fazer, que decisão tomar, se compra, se vende, eu faço isso, eu faço, calma, busca dele a direção. Ele tem direção para ti, para te conduzir a um pasto verdejante. Deitar-te faz, deitar-te, olha a expressão, deitar-te faz em pastos verdejantes, dá a ideia de tranquilidade. Não é aquele que sai violentando a ovelha, não é um pastor estressado, conduzindo a ovelha de qualquer jeito. Olha outra expressão com relação ao manancial de água tranquila. Olha como é que diz aí o verso 2: me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então ele vai te conduzir para decisões sábias em momentos de crise. E não veja esta crise como um caos que você vai parar de crescer. Não veja esta crise como que venha a ser um momento que vai ser um hiato na sua vida, que vai ser um tempo de interrupção na sua história. Não, não, não. Em Jesus nós estamos sempre crescendo. Com Deus nós estamos sempre crescendo. Não é uma crise que vai me impedir de crescer, que vai impedir você de crescer. No Senhor nós crescemos todos os dias, em todas as dimensões. Nós crescemos. Você cresce em experiência, você cresce em espírito, você cresce em santidade, você cresce em amor, você cresce em justiça, você cresce em solidariedade. É tempo de dividir, é tempo de abrir a mão e dar. Ah, pastor, não tem, pronto. Você pode dar esperança, você pode dar um consolo, você pode dar um ombro amigo, você pode dizer: não estamos aqui. Se é para chorar, nós vamos chorar juntos. Se é para sofrer, nós vamos sofrer juntos. Mas não deixar o outro para trás sozinho. Então é tempo sim de crescimento. Não consigo enxergar, não. Inclusive, a palavra crise, tem um ex-presidente americano que ele diz o seguinte, impressionante, né? A palavra crise, na compreensão chinesa, a palavra crise, ela tem um entendimento de oportunidade. Na próxima live eu vou trazer esse entendimento com mais clareza para você, tá? Então, traz um entendimento de oportunidade. Vou ficar devendo aí para trazer com mais clareza. Então, 3 grandes verdades: provisão, direção, e a outra é comunhão. É o sentar à mesa, é ter a mesa farta, é o andar conosco. O que mais a gente pode ver neste salmo? Este salmo, na verdade, ele é visto por alguns estudiosos como a pérola dos salmos. Aqui existem várias figuras de linguagem. É a figura da ovelha. E, por falar em ovelha, a gente fala muito: o Senhor é o meu pastor. E aí nós concentramos na figura do pastor, que é uma figura de linguagem, se aplicando aqui a Cristo. Pastor sendo aqui o Cristo. Jesus, o pastor das ovelhas, um pastor. Mas é interessante que pensemos na figura da ovelha, porque não basta você dizer: o Senhor é o meu pastor. Quando você assim expressa o Salmo 3 no primeiro verso: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você precisa entender que está se colocando na condição de ovelha. E na condição de ovelha do pastor Jesus, então nós temos um comando que é dele, uma direção que é dele, para ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. Então aqueles que dizem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, também devem dizer: eu sou ovelha do Senhor Jesus, e Ele me guiará. Eu entrarei pela sua porta.
Andarei no seu caminho, que é o caminho estreito e não largo. Estarei atento aos seus ensinamentos, disposto a fazer a sua vontade e não a minha, como citamos na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente vai vendo aí algumas figuras, a figura do pastor, a figura da ovelha, a figura também do guia. Ele é a ovelha guia e precisamos seguir os seus passos. Vimos aqui também a figura do viajante. A figura do viajante, aquele que está a andar em uma direção, seja do passo verdejante, seja do manancial de água tranquila, seja na vereda da justiça, ou seja por lugares difíceis. E quem sabe você que está cultuando ao Senhor conosco, nesse momento está em viagem, está viajando, ou quem sabe até parou em uma pousada, em um hotel, em algum lugar destes. Então se sinta agora na companhia do Senhor Jesus, o Senhor Jesus presente. Este salmo também traz a figura de linguagem do hospedeiro e o hóspede. É aquele que hospeda em sua casa, é aquele que recebe em sua casa, mas que oferece um grande banquete. Não oferece algo regrado, mas com abundância. É um transbordado cálice, é um cálice transbordando, é a mesa farta diante dos inimigos. E um dos inimigos aqui, poderíamos pensar na fome. A fome tão temida neste momento. Eu quero que vocês saibam que para este inimigo chamado fome, existe um Deus, Jeová Jireh, que faz a provisão para todos nós. O Deus de toda provisão. O Deus de toda provisão. Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas. O que mais poderemos ver neste salmo? Poderemos ver aqui neste salmo também que existe nessa linguagem aqui, a gente encontra 7 qualificativos, na verdade, especiais, que retratam o nome Jeová, visto no Antigo Testamento. Todos eles podem ser discernidos neste salmo. Jeová Rabi, o Senhor é o meu pastor. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Ropegar, o Senhor é a minha saúde. Jeová Tesidequilo, o Senhor é a minha justiça. Jeová Chamar, o Senhor é meu companheiro. Jeová Nissi, o Senhor é a minha vitória, aleluia. Você está passando por luta, o Senhor é a vitória. E aqui quando nós pensamos em Jeová, Nissi, o Senhor é a minha vitória, a gente pode lembrar do próprio salmista, o autor deste salmo, Davi. E quando ainda um menino, aparece lá um leão, ele cuidando das ovelhas, e não era um filhote de leão, era um leão adulto, grande, faminto, querendo devorar o aprisco. Mas ali estava Davi, que não olha para a sua insignificância, para o seu tamanho, para a sua pequenez, para a sua pequena força. O Davi que não olha para a dimensão do leão, não olha para o tamanho das suas presas, não olha para o tamanho da sua boca, mas olha para a grandeza do seu Deus. E olhando para a grandeza do seu Deus, esse Senhor que é o seu pastor, que nada lhe faltará, esse Senhor que é Jeová Nissi, que é a sua vitória. Davi então enxerga-se vencendo o leão, porque ele está olhando para o leão a partir de Deus. Eu quero convidar você a olhar a vida, a olhar os desafios que estão diante de ti a partir de Deus. Se você olhar a vida na sua ótica própria de si mesmo, das suas habilidades, das suas competências, das suas condições, você vai se sentir frustrado, você vai se sentir incapaz,
Você não vai ter a resiliência, a capacidade de fazer o enfrentamento e de superar a adversidade. Mas se você olhar a vida pela perspectiva de Deus, através de Deus, você vai se ver vencedor. Porque Davi se viu assim. Com este Senhor que é o seu pastor, Jeová Nissi, é a sua vitória. Ele se viu vitorioso diante do enfrentamento com o leão. Depois aparece o urso, que era muito maior ainda que o leão, faminto, e que se agigantava para ficar em pé. Mas Davi não se acovarda, não se intimida, não olha para a dimensão do urso, para a sua fúria, para a sua fome, para aquilo que ele seria capaz de fazer ao destroçar as ovelhas e a ele mesmo que fosse defendê-las. Davi olha para a força do Senhor, porque maior que o urso é o Senhor. E você conhece a história. Ela depois acontece lá na frente com o grande gigante. O gigante, não é redundância em grande gigante, o gigante Golias, o grande soldado dos filisteus. Enquanto que estava o exército de Israel acuado, juntamente com o seu rei, humilhado, porque todas as manhãs o soldado Golias, aquele gigante, se levantava, humilhava o exército de Deus, humilhava o rei, blasfemava de Deus, e ninguém se ousava a enfrentar, porque todos olhavam para si, se enxergando incapazes. Mas ali aparece Davi, aquele menino que não tinha uma estrutura física, que fosse capaz de ser vestido com uma couraça, com uma vestura daqueles soldados. Inclusive tentaram dar a ele as vestes de soldado para que ele pudesse lutar com o gigante. A ZPI chamada, né? A ZPI, as roupas hoje que vai dar segurança para alguém fazer o trabalho. Tão citada a ZPI, pronto. Davi não teve condição de ter as roupas suficientes de um soldado para enfrentar o gigante, mas Davi foi. Eu quero falar até com você que trabalha na saúde, você que está aí tendo que fazer esse enfrentamento com o Corona-19, você que tem que enfrentar direto, e de repente está sem as EPIs, de repente está sem estrutura, de repente está sem condição, mas você tem uma vocação, você tem um dom, você tem um chamado para atuar na medicina, é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro que tem enfrentamento direto, é o médico, é o profissional de limpeza que está nos hospitais trabalhando e com as condições mínimas, sofrendo, porque está diante de uma situação, diante de uma guerra, diante de uma luta, e sem as EPIs, quem sabe? Você não está sem o Senhor. Davi foi enfrentou o gigante com o que ele tinha, e ele venceu, e ele abateu o gigante, e se tornou rei. A crise acaba sendo uma oportunidade de sairmos numa dimensão maior. Daquela situação, ou as três situações que Davi se encontrou, de crise com o leão, com o urso e com o gigante, cada uma delas, ele foi saindo mais vencedor, porque o olhar de Davi estava posto no Senhor, e aqueles que põem o seu olhar no Senhor não serão confundidos. Crise é uma oportunidade de crescimento. Davi sai daquele momento como rei, porque é daquele momento ali que Davi tem então a filha do rei como esposa, que foi uma das recompensas. E Davi acaba se tornando rei, porque o Senhor o unge como rei, e ele tinha agora todo um legado, todo um direito adquirido, dado também pelo próprio rei. Que bênção! Então, neste salmo, nós percebemos aqui localidades diferentes. Mas ainda antes de falar dessa localidade, eu quero falar ainda, reforçando o Jeová Jireh. O Senhor é minha provisão. Ele é a provisão. Ele proveu o cordeiro para que Isaac não fosse imolado. Ele proveu aquele ambiente com as palmeiras com água para que Ismael não morresse, pois a sua mãe estava chorando e se afastou da criança porque não tinha água
A mãe de Ismael, Agar, se afastou da criança, achando que a criança ia morrer porque ela não tinha alimento, não tinha água, estava no deserto. E Deus proveu, e ela chamou naquele lugar Jeová Roi, Deus que tudo vê. O Senhor conhece a tua história, Ele sabe a tua situação, e Ele é o Deus da provisão. Em Mateus 6, Jesus Cristo disse: olhai as aves dos céus, elas não semeiam, elas não ceifam, elas não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Deus alimentou Elias usando as aves dos céus. Que coisa interessante. Eu tenho um vizinho ali que ele, na calçada, ele põe alimento para as aves. E tem as oulinhas, tem as aves que vão comer todo dia, aquela fartura. Pastor, tem problema? Tem não, pode ficar à vontade. Ele já perguntou isso algumas vezes. Passa um tempo, ele pergunta, porque ele fica pensando que eu vou ficar preocupado. Porque ele diz, não, que nada, isso é lindo. Então Deus usa alguém. Inclusive aqui a igreja está aberta nos horários comerciais. No horário comercial a igreja está aberta. E você pode trazer um quilo de alimento. Você pode trazer algum item, seja de higiene, de limpeza, higiene pessoal, de limpeza. Você pode trazer, porque aqui a gente está formando cestas. Sempre tem pessoas procurando. Todos os dias tem gente aqui na igreja necessitando de uma cesta. Este mesmo Deus que usou os corvos para sustentar Elias, veja que interessante, às vezes usa o homem também para sustentar os animais. De 2 peixes e 5 pães, Jesus multiplicou e alimentou a multidão, e sobraram 12 cestos cheios. Isso não acontece apenas uma vez. Deus tem sua forma, Deus tem seus meios. Não sei como, mas eu sei te dizer uma coisa: Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus da provisão. Proveu o cordeiro para que Isaac não fosse morto, proveu aquele manancial de água para que ali o filho de Agar, o Ismael, não fosse também morto de sede. Proveu sustento para Elias, como proveu sustento para o profeta Elias na casa da viúva, da mesma forma que proveu no riacho. O Senhor proveu na casa da viúva, de maneira que não faltou farinha e nem faltou azeite, embora só tendo uma porção. No olhar da viúva só tinha uma porção, iria comer ela e o filho, mas ela hospedou o profeta, ela dividiu o que ela tinha com aquele outro que não tinha, e Deus multiplicou. E Deus multiplicou. Com a mesma medida com que se dá, recebe. Não encolha a mão nesse tempo, porque Deus quer fazer multiplicação. Não deixe de ofertar nesse tempo, não deixe de dizimar nesse tempo. Vem o pastor falar dele. Falou, bem é para você. Quem ganha, Deus não precisa do teu dinheiro. Mas esta é uma dinâmica que só entende aqueles que querem. Esta é uma dinâmica. O princípio de receber aqui. Tá? Não vou nem dialogar nessa assunto. Vamos passar. Localidades. A gente percebe no texto, e é interessante notar as localidades referidas no texto. Localidades que nos faz pensar em ambientes diferentes. São pastos, mas não são pastos secos. São pastos verdejantes. São pastos verdejantes. Porque Ele é capaz de trazer água ao ermo. Ele é capaz de fazer o deserto florescer. Aleluia! E fez isso várias vezes. E a nação de Israel, o projeto piloto de Deus, está aí como exemplo. País que foi reorganizado há 70 anos, está aí país de primeiro mundo. A quilômetros de nós que estamos aí há mais de 500 anos. Brasil, com a sua imensidão, com sua amplitude, tamanho, sua dimensão continental, sua geografia linda, diversificada, país tropical, rico, riquíssimo, rico é pouco para descrever o Brasil. E o tempo é curto para descrever a imensidão das suas riquezas e suas variáveis. Climas,
vegetações, minerais. Então aqui a gente percebe partes verdejantes, água de descanso. Não são águas agitadas. O Salmo fala de águas de descanso, que refrigera a alma. O texto não está falando de águas sujas, o texto não está falando de água barreira, o texto não está falando de água salgada, o texto não está falando de águas tumultuadas, turbulentas. O texto está falando de águas de descanso que traz refrigério. Veredas da justiça, caminho da justiça. Então são ambientes diferentes. Vale da sombra da morte, lugar tenebroso, mas que Ele está presente. Mesmo você que de repente está me ouvindo nesta noite, está passando por uma situação difícil, quem sabe de enfermidade, quem sabe a sua realidade difícil, quem sabe você está escravizado pela droga, pelo alcoolismo, algum tipo de vício, algum pecado que não consegue se libertar. Está em um vale da sombra da morte, lugar tenebroso, hostil, assustador, capaz de provocar um terror, mas neste lugar o Senhor se faz presente para te dar segurança. Segura na mão do Senhor Jesus e vai rompendo a cada dia, rompendo a cada semana. Foque o seu olhar neste Senhor, que é o nosso pastor, que nada nos faltará. Porque quando você foca o seu olhar no Senhor, você vai ver estes cenários, essas localidades se abrindo. É o pasto verdejante, é o manancial de água de descanso tranquila, é a vereda da justiça, ainda que seja o vale da sombra da morte, mas Ele está presente. É o transbordar do cálice, é a mesa farta. E esse salmo termina dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas, todos os dias da nossa vida. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Não mude a sua semente, não perca o foco. Esteja olhando para o Senhor, porque olhando para o Senhor, você vai ver os céus se abrindo, como Estevão viu. Embora sendo apedrejado, Estevão não estava olhando para os seus apedrejadores, Estevão estava olhando para o Senhor. E olhando para o Senhor, ele viu os céus abertos. Aqueles que olham para Cristo têm os seus rostos iluminados, jamais serão confundidos. Jamais serão confundidos. Jamais serão desapontados. Assim estava Marta e Maria olhando para Jesus. E deram aquela bronca no Senhor Jesus. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus se compadece da situação e diz: onde sepultado? E vai ao túmulo. E chegando no túmulo, ele diz: Lázaro, sai para fora, porque ele é a vida. E só ele, somente ele, pode ordenar. O que temer? Não temos o que temer. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus, Romanos 8:37. Por todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então não temos o que temer. Não temos o que temer. Em 1 Coríntios 15, verso também 53, está assim escrito, 55, onde está a morte da tua vitória? Onde está a morte do teu aguilhão? Você pode ver a morte como uma inimiga, a fome como inimiga, a dificuldade como inimiga, mas Jesus, Ele é a provisão, Ele é a nossa vitória sobre a morte.
O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Sejam firmes e constantes. Inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que do Senhor não é vão o vosso trabalho. Louvemos ao Senhor. Quero convidar o pessoal do louvor para juntos estarmos aqui louvando. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, fortalece aquele que está fraco. Abençoa com salvação o perdido. Abençoa, meu Deus, com perdão o pecador que está pedindo aqui o perdão nesta hora. Abençoa, meu Deus, com conversão aquele que está querendo converter, mas não consegue, por conta das algemas do pecado que ele escraviza. Meu Senhor, lança por terra as algemas, ministra agora o teu poder e transforma as suas vidas que pedem aqui por transformação. Meu Senhor, nesta hora nós nos humilhamos, clamamos a Ti que nos perdoe, pedimos a Ti, Senhor, por provisão, não apenas para nós, para o nosso país, mas para todas as nações. Pedimos a Ti misericórdia, que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor sare a nossa terra, a terra está enferma. Jesus, o Senhor nos comprou para Deus, o Senhor comprou para Deus homens de todos os povos, tribo, língua, raça e nação. Jesus, Tu és Senhor de toda a terra. Jesus, Tu és o nosso pastor. Esta é a hora do Senhor mostrar. E eu sei que o Senhor já está fazendo isso e fará. O Senhor estará mostrando aos governantes quem sustenta o Senhor, não são eles. É o Senhor quem sustenta. O nosso sustento vem de Ti. Te louvamos por cada empregador, Te louvamos por cada empresa. Abençoa, meu Deus, as portas de emprego. Tenha misericórdia, dê sabedoria aos administradores que não se precipitem. Meu Deus, dê sabedoria, meu Deus, aos empregadores que eles não se precipitem. Dê aos empregadores estratégia para que eles continuem sendo instrumentos do Senhor para sustentar os pais de família. Porque quem nos sustenta, meu Deus, é o Senhor, através das empresas, através dos empregadores. Quem nos sustenta é o Senhor. Quem sustentaria o Senhor, através do riacho, através do povo, através da viúva, foi o Senhor. O Senhor pode nos manter diretamente, nos sustentar diretamente ou indiretamente, como o Senhor enviou anjos para alimentar Jesus no deserto. O Senhor enviou anjos para levar um banquete para Elias na caverna. Tu és o Senhor que nos sustenta. O Senhor sustentou o seu povo no deserto, enviando maná que eles nunca tinham visto, não conheciam, e tinham todos os nutrientes de que nada tinham falta. Meu Deus, Deus da provisão, Jeová Jireh, Pai, entra com provisão, com fé para aquele que está sem fé, com paz para aquele que está sem paz, com alegria para aquele que está triste, com ânimo para aquele que está sem nenhum vigor. Meu Deus, entra com provisão material para aquele que está desprovido. Seja, Senhor, com dispensa daquele que está vazia. Multiplica, Senhor. Meu Deus, ministra a unção de solidariedade, que cada um possa dividir, meu Deus, o que tem com aquele que não tem. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe com um sono reparador, com uma noite tranquila. E amanhã com um dia de provisão, com um dia de descanso, de refrigerar a alma, de transbordar no cálice, de mesa farta, em o nome de Jesus. Que o Senhor te guie pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Que você perceba a mão